O desejo de todos nós é nos enriquecermos, não é mesmo? Você, tenho certeza que você busca a riqueza. Claro. Quem é que não queria alcançar? Quem é que não quer alcançar riqueza? O espírito nasce para se enriquecer, sem dúvida nenhuma. Mas a riqueza que o espírito busca não está em bens materiais, mas uma riqueza que possa acompanhá-lo aonde ele for. A riqueza que dá a ele a possibilidade de chegar a patamares muito mais elevados, como o de viajar entre os planetas. Sim, nós vamos abordar esse tema hoje. Riqueza da terra ou do céu? O que realmente importa no mundo espiritual? Quem vai abordar o tema é Bezerra de Menezes. Olha, quem não quer ser rico, não é mesmo? Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Graças a Deus aqui nós estamos. Qual é o interesse nosso? Claro que é se enriquecer, sim. É ter condições de alcançar patamares cada vez maiores na nossa vida eterna. Mas olha, não somos fanáticos, nem loucos, nem beatos. Temos a consciência que estamos na Terra e na Terra precisamos de recursos que nos possibilite alcançar os nossos projetos encarnatórios. Claro que precisamos de dinheiro, claro. Porém, o dinheiro não pode ser uma prisão, um meio de se escravizar a ele. Não, o dinheiro, os bens materiais são elementos que nos proporcionem enriquecimento da alma. Bezerra de Menezes nos traz um alerta importantíssimo para que não fiquemos amarrados, presos ou limitados. Os bens materiais, quando não se tem o bem maior, que é o espiritual, você se amarra a ele, você torna-se um prisioneiro dele e deixa de viver situações importantes no seu enriquecimento espiritual por causa dos bens materiais, pelo medo de ser roubado, de ser traído, de ser... Meu irmão, essa mensagem que Bezerra de Menezes nos trouxe neste final de semana é de muita reflexão mesmo. Não é o ter que gera a grandeza do ser. Olha esta frase, não é o ter que gera a grandeza do ser. E olha, é de desejo geral ser grande, crescer, evoluir. É desejo geral do ser humano de crescer, evoluir, prosperar, mas não de se amarrar, de se aprisionar. Bezerra de Menezes nos conta que há muitos que apegados à matéria deixa de crescer espiritualmente, tornando-se um prisioneiro nas mesmas regiões em que vivera e tivera esses bens materiais. Sabe, você já ouviu falar em mansões mal assombradas? Você já viu falar em castelos mal assombrados? Quem que assombra essas mansões e esses castelos, senão aqueles que se apegaram àquilo, aqueles que possuíram aquilo, que eram responsáveis por aqueles bens e que chegou o momento de retornar ao mundo espiritual, mas o apego era tão grande que ele não consegue dar seguimento à sua vida em espírito. Ele está preso àqueles prazeres da carne, àquela posse. Isso é mais comum do que se pode imaginar, meu irmão. Há espíritos que depois da sua passagem na matéria, ele fica preso à matéria por anos, por décadas, por séculos, sim, por milênios,
pois ele nem percebe a passagem do tempo, ficando aprisionado àquilo ali. Então, os bens materiais foram contra o seu progresso espiritual, pela indisciplina da parte dele de não buscar o espiritual. Disse o Cristo: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as coisas materiais sejam acrescentadas. Mas a inversão de valor é tão, ou melhor, a inversão dos ensinamentos de Cristo está tão comum. As pessoas primeiro buscam os seus bens materiais. Tendo tempo, vai buscar o bem espiritual. Sem entender que a base para alcançar bens maiores e que desses bens tire o proveito correto é o espiritual. Olha, eu vou convidar a você a fazer a prece para que juntos possamos ouvir este Espírito. Vamos fazer a nossa oração. Este final de semana foi de muito aprendizado. Eu, em particular, só tenho a agradecer a esse Espírito Bezerra de Menezes, que nos trouxe esta aula. O Espírito para te ajudar, ele não quer te agradar. O Espírito para te ajudar, ele quer te despertar a força que você tem. O Espírito que realmente quer te ajudar, ele trabalha para que você seja rico em alma, não prisioneiro na matéria. Sabe, o espírito rico, o espírito verdadeiramente rico, ele não é prisioneiro, ele não é apegado. Espírito pobre, ele se apega. Uma forma de medirmos a nossa espiritualidade é essa, meu irmão. Você quer saber como está a sua espiritualidade? Como está a sua riqueza espiritual? Se autoanalise. É uma oportunidade, se dê ela. Se autoanalise. Você é apegado? Ai, é meu, ninguém pode tocar, é meu. E tem um ciúmes tão grande daquilo que é de posse sua, um ciúmeira, sabe? O meu carro, a minha casa, os meus bens, é tudo meu. Isso demonstra o quanto ainda precisa amadurecimento espiritual. Agora, o espírito maduro, ele sabe que tudo que ele alcança deve ser utilizado ao seu crescimento. E o seu crescimento é demonstrado quando a sua vida é útil a outras vidas. O ser mais evoluído do orbe do planeta onde vivemos chama-se Cristo Jesus. Chama-se Jesus o Cristo. E ele demonstrou a sua riqueza não se apegando a bens materiais. Sabe como víamos a riqueza de Jesus? Na sua humildade de dizer: eu vim a esse mundo para servir, não para ser servido. Aí eu te faço uma pergunta, claro, guardando as devidas proporções de conhecimento, eu te faço essa pergunta: você ainda prefere ser servido ou prefere servir? Existem diversas formas de você se autoanalisar, se você se conhecer. Os antigos sábios disseram: conheça a si mesmo e irás conhecer o mundo. Então conheça a sua riqueza. Você é apegado a bens materiais? Não estou dizendo para você sair dando tudo que você adquiriu, não é isso não, pelo amor de Deus, usando da racionalidade. Os bens adquiridos é resultado, sem dúvida, de todo o seu empenho, trabalho e conhecimento. Mas estes bens não podem te limitar a ser um ser humano melhor, uma alma mais evoluída. Pelo contrário, eles têm que ser as molas propulsoras para que você seja útil a outras vidas, quanto mais melhor. Dentro da sociedade,
aquele que mais contribui com ela, naturalmente é o que mais recebe, não é? Isso uma sociedade honesta, verdadeira. Então, aquela pessoa contribui mais, ela terá ali um lucro maior, porque ela também traz um lucro maior à sociedade em que ela pertence. Então, ela merece ter um pouco mais. Mérito dela. Mas não significa que ela é melhor do que os outros. Significa que ela vai ter mais recursos para quê? Para investir nela e ela ser mais útil à sociedade. É assim que é uma sociedade espiritual, uma sociedade evoluída. Então, Bezerra de Menezes nos trouxe uma mensagem que fala do quanto importante é nos livrarmos das prisões. Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir esse irmão? Vamos. Senhor, o Senhor nos concede a oportunidade de renascer para esse novo dia, dia 30 de setembro. Queremos, Senhor, deste dia, tirar todo o proveito das experiências que o Senhor nos concede ter. Para isso, Senhor, pedimos com sinceridade e verdade que não nos falte a paz, a sabedoria, a força. O desejo, Senhor, é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. É ter, de fato, a paciência, a compreensão, a prudência. É ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos de toda e qualquer maldade e guarda, Senhor, a nossa língua para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Como importante é uma prece, não é? Uma prece é uma limpeza na mente, no coração, para que essa mente e esse coração esteja rico de amor, de solidariedade, de compaixão, de desejo de aprender, de desejo de ser útil, de compartilhar o que tem para ter cada vez mais e poder mais fazer por quem não tem. No mundo material, muitos ainda acreditam que a grandeza está em acumular riquezas e ostentar poder. Mas no mundo espiritual, tudo isso se desfaz como um pó diante do vento. Ali o que realmente importa é o ser, não o ter. A essência, a evolução e a capacidade de amar demonstra a riqueza que o espírito adquiriu. Não são as mansões de maneira nenhuma, nem os títulos que acompanham o espírito, mas sim a sua transformação íntima, sua fraternidade e o desejo de iluminar a todos que o cerca. O Cristo já nos ensinava.
Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Palavra de Bezerra de Menezes. No mundo dos espíritos, o mais importante é o ser. Não existem habitações luxuosas, nem mesmo habitações gigantescas. Aprendendo a viver no essencial, sabendo dos meios de transformações e mudanças que o espírito sofre ao longo da sua evolução. Quanto menos apego às bases que tem, mais leve ele se torna diante da expansão que lhe é mostrado no universo, nos caminhos a seguir, diante dos instintos desenvolvidos por cada um. Nos passos primários, vencerem os desejos de posse que causam os distúrbios e transtornos mentais e emocionais, gerados por apegos à matéria, que os deixam prisioneiros nas mesmas regiões dessas matérias, gerando de dificuldades para se resolver intimamente o que valor tem cada uma dessas substâncias que lhes são trazidas. Na inteligência de Deus, tudo nos pertence e tudo tem utilidade. Ninguém possui nada que não lhe seja útil. Não é o ter que gera a grandeza do ser, mas é o ser em transformação que mostra o gigantismo que é alcançado diante da expansão da fraternidade pelo conhecimento, trazendo o desenvolvimento às regiões mais primárias do universo, inclusive o nosso amado planeta, que nos serviu muito bem para os propósitos reconciliatórios íntimos de cada um de nós. Obrigado, Bezerra de Menezes, obrigado mesmo, obrigado. Sabe que no meio espírita é muito comum a palavra reforma íntima, né? A frase reforma íntima, muito comum. A reforma íntima é uma necessidade que todo espírito tem no seu amadurecimento no seu amadurecimento espiritual, no seu caminho evolutivo. Olha o que diz Bezerra de Menezes. Quanto menos apego às bases que temos, mais leve ele se torna diante da expansão que lhes é mostrada no universo. Gente, o que nós adquirimos é apenas uma base para que cheguemos a mais e mais e mais. O universo, a infinitude do universo nos proporciona tanta riqueza lá adiante, mas tem aqueles que ficam presos. Eu adquiri isso. E acaba se amarrando aquilo, pelo amor de Deus. A vida é a grande bênção que Deus nos dá para que adquirimos cada vez mais. Essa frase também, apegos à matéria que os deixam prisioneiros nas mesmas regiões dessas matérias.
Sabe, apego a uma casa deixa você prisioneiro a ela. Apego excessivo a um parente. Quando você desencarna, você acaba ficando apegado àquele parente, mesmo sem querer fazer o mal a ele, você se torna ali um obsessor dele. Sabia disso? Não! Então pensa nisso, tá? Pelo amor de Deus, pensa nisso. Há muitos espíritos que tanto apego aos seus entes queridos, quando desencarna, fica amarrado a eles e gerando uma obsessão, sem saber que é um obsessor. Olha que coisa, não é? E quando o próprio espírito encarnado tem tanto apego a um parente que desencarna e ele, encarnado, não aceita a morte daquele e fica obsidiando o espírito que está no seu trabalho evolutivo, dando seguimento à sua vida eterna. Mães que perdem os seus filhos, perde entre aspas, não é? Que fica ali sofrendo horrores, elas acabam tornando-se, sem saber, obsessoras dos seus filhos amados. Pois aquele ser continua vivo e desejoso de dar seguimento e também contribuir por gratidão àquela mãe que o concedeu a oportunidade de viver na matéria. Reflita, meus irmãos, você se apegar a estas coisas te faz prisioneiro. Não se apegue a nada, não. Tudo é passageiro, tudo se transforma. O que realmente é teu é o que está na sua mente de conhecimento, é o que está no teu coração de sentimento. Isso é teu. Tem raiva, tem ódio, é teu. Tem amor, tem compaixão, é teu. Então, saiba o que queres ter. Se quer ter amor, será rico. Se quer ter ódio, será pobre. Então, decida o que quer. Quer ser rico? Procure a solidariedade, procure o amor, procure ser útil, procure fazer o bem. Faça da sua vida uma vida útil a outras. Faça dos seus bens úteis ao máximo de pessoas possíveis. Claro, com a consciência de que não podemos ser tolos para não sermos enganados, roubados, mas dentro da nossa sabedoria, usar dos nossos bens materiais, proporcionando um bem de vida a outras almas. Obrigado, Bezerra de Menezes. Obrigado mesmo. Essa frase eu vou guardar na minha alma. Não é ter que gera a grandeza do ser. E você quer ser grande, claro que quer. Eu também. Então não é tendo posse disso ou daquilo, mas tendo conhecimento que me dê capacidade de ser grande nas proporções de ajudar muitas pessoas, na proporção de ajudar pessoas. E aí, você aceita? Vamos ao Livro dos Espíritos. A pergunta na questão 922, ela tem a ver com o tema, tá? Por isso estamos repetindo esta pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, não estranhe, já fizemos ela aqui, mas é bom sempre, né, repetir para estudar, para ficar cravado em nossa mente, em nossa alma e nosso coração. A pergunta é o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um é a causa da desgraça de outro? Meu irmão, Muitas pessoas se apegam a tantos os bens materiais que ela acredita que a posição social traz para ela a verdadeira felicidade. Mas para muitos, aquela posição traz uma desgraça muito grande quando ele não está espiritualmente
maduro, ou ele não está em busca ou buscando o seu espiritual. Vamos à resposta do mundo espiritual. Sim, cada um é feliz à sua maneira. O que parece supérfluo para uns é essencial para os outros. Mas a verdadeira felicidade vem do desapego e da tranquilidade da consciência. Está aí. A tranquilidade da consciência de ter feito o seu melhor em tudo aquilo que é de sua obrigação te faz feliz. Feliz mesmo. O que nos cobra é a nossa consciência. Mesmo para aqueles que dizem assim, aquela pessoa é inconsequente, aquela pessoa não tem consciência do que é certo ou errado. Tem, lá no íntimo tem. Porque dentro daquela mente inconsequente existe sim um ser consciente do que é certo e do que é errado. Mesmo dentro daquela mente doentia na prática do mal, lá dentro tem uma consciência assim, dizendo a ela, esse mal vai te trazer o mal. E a pessoa não é feliz, ela tem instantes de felicidade. A pessoa que comete o mal, a pessoa que comete as coisas erradas, por mais que ela tente se esconder dos erros, a consciência dela presente está tirando dela a paz. Tira dela a paz. Por mais que ela procure ser feliz na ação do mal, ela não encontra. Aí precisa de subterfúgios para se achar feliz. Vai em busca de drogas, de festas, de profanidade, de balbúrdia, de luxúria. Para quê? Para se esconder da sua consciência dizendo, meu irmão, você está errado. Obrigado a Allan Kardec por trazer essa mensagem, ou melhor, esse livro a todos nós. Vamos ouvir uma irmã que não mede esforços para mostrar a sua fé, para encontrar a sua riqueza espiritual. Nós vamos trazer o testemunho da nossa irmã Silvana. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela veio lá da Paraíba, de João Pessoa, para participar da reunião de Bezerra de Menezes neste final de semana. Vamos ouvi-la. Eu vim da cidade de João Pessoa, quinta-feira, dia 25, num voo noturno de 3h30 da manhã. Então eu cheguei aqui por volta de 7h30 da manhã. Vim de longe, exclusivamente para cá, porque eu queria conhecer o trabalho de perto de vocês, porque Gilberto tem uma equipe maravilhosa. Então existe para mim hoje um divisor de águas, antes e depois do Temis na minha vida. Tenho melhorado minha saúde e tenho assim orientado muito a minha família. Olha, para mim, simplesmente maravilhoso, uma equipe maravilhosa, um pessoal encantador, caloroso, humano, só gratidão. Uma grande satisfação estar aqui. Inclusive, na minha próxima viagem, eu acredito que eu vou direto para Minas Gerais, porque eu quero conhecer a Colônia Esperança. Minha próxima viagem será essa, com certeza. Só tenho a agradecer. Bom dia. Bom dia. Obrigado, minha irmã, por compartilhar a sua fé conosco. Obrigado mesmo. Sabe por que nós pedimos que você dê a sua opinião? Você escreva aqui, bom dia, eu estou aqui, eu sou de tal, da cidade Y, do estado X, para que você também deixe aqui a sua energia, como a dona Silvana deixou a dela. Né, dona Silvana? Ela me disse que ela acompanha o Madrugada com Deus constantemente. Por quê? Porque ela está em busca da sua riqueza de alma. Claro, tolo é aquele que quer ser pobre, mas sábio é aquele que quer enriquecer-se como espírito, para que ele tenha possibilidades de construir tudo o que ele quiser na vida. Não ele ficar dependendo de salário X, de puxa-saquismo, de bens materiais para ser feliz, mas ele ter a capacidade de criar a sua felicidade alcançando aquilo que ele precisa para continuar sendo feliz.
Obrigado, minha irmã, obrigado. Digo a você, dê a sua opinião, por favor, dê um like, compartilhe esse vídeo. Se você quer fazer parte do Templo Maria Santíssima, está aí uma possibilidade, é muito simples, compartilhe o vídeo, dê like, nos ajude na propagação desse bem, nos ajude. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. A casa pede que você se sinta participante dela. A casa pede, sim, que você nos ajude a usar das riquezas materiais na propagação dessa mensagem. Sabe, Gilberto, o dirigente da casa, ele deixa claro que a casa não é um banco para juntar dinheiro. A casa é uma casa espiritual que pega os recursos materiais para transformar em caridade e solidariedade e melhora a vida de muitas, milhares, milhões de pessoas. Então nós convidamos a você, ajude esta casa nesse projeto de levar essa espiritualidade libertadora aos corações. Nos ajude com o que você puder, meu irmão. A gente pede aqui nas campanhas, tem gente que diz, poxa, mas eu não tenho R$50 para doar. Eu não tenho R$60 para fazer parte da expansão do sonho. Minha irmã, meu irmão, o que você puder. Mas a gente fala um valor porque há pessoas que têm muito mais que isso. Então, estas pessoas, elas precisam serem contagiadas pela satisfação de servir, pelo prazer de ajudar, para que elas mesmas usem das riquezas dela a seu favor, favorecendo as pessoas que necessitam aí. Então nós pedimos sim. Nós estamos aí com a busca da aquisição desse gerador, um gerador que custa R$37 mil, perdão, gerador não, transformador. Transformador custa 35 mil reais. Parece tanto dinheiro, para mim para você pode ser, mas para outras pessoas não. Então é preciso sim falar. Poxa, essa mensagem de Bezerra de Menezes hoje, né? Ele diz, meus irmãos, o mundo espiritual nos lembra que o verdadeiro valor não está no acúmulo, mas no que nos tornamos. A leveza de alma nasce do desapego, da fraternidade e da consciência tranquila. Poxa, por isso, antes de encerrarmos aqui o Madrugada com Deus, vamos deixar uma reflexão para você. O que você está cultivando? Bens passageiros ou riqueza eterna do Espírito? Tá? Fica para sua reflexão. O que você está cultivando? Bens passageiros ou riqueza eterna para a alma? Tá certo? Obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.